Fala, nenes e nenas, tudo jóia com vocês? Aqui nós estamos chique-lique, bora começar mais um vídeo aqui no sítio no oeste do Paraná. Satisfação sempre grande estar conversando com vocês. E, gente, hoje vai ser um vídeo até que diferente do normal, porque ontem mesmo nós fizemos uma oficina muito incrível com professores aqui do município de Marechal Cândido Rondon, professores do ensino infantil e fundamental, professores de educação ambiental, e foi uma oportunidade muito boa, muito incrível para a gente estar conversando com essa galera, estar apresentando o conceito, as ideias que envolvem punk, plantas alimentícias não convencionais, plantas medicinais e condimentares. Foi muito bonito e particularmente eu gostei muito dessa oficina porque a gente teve um tempo grande, o dia inteiro, para trocar essa ideia. Não precisamos ter pressa, deu para se aprofundar nas questões e trocando, né, compartilhando conhecimento, porque a gente entende que o conhecimento não é sobre transferir, pegar algo que eu aprendi e enfiar na cabeça da outra pessoa. E é nessa troca entre uma pessoa e outra pessoa que a gente gera uma terceira coisa muito legal, que é esse conhecimento que é construído, né? Todo mundo tem um saber relacionado a qualquer assunto que seja, e assim a gente vai construindo, e com relação a punks não é diferente. Quem não tem, né, que seja pessoalmente, ou seja uma tia, uma mãe, uma avó, um vô que tem conhecimento de planta, sabe que aquela casca X serve para isso aqui, aquele mato que geralmente ninguém dá valor, serve para uma baita salada, e assim a gente foi construindo esse movimento que foi muito legal. Foi tão legal e tá tão fresco na minha cabeça, na nossa cabeça, depois o Lu vai aparecer, que a gente decidiu fazer disso o vídeo pra gente conversar, né, aqui e expandir ainda mais, trazer esse diálogo pra cá, que é uma coisa que a gente nunca fez com relação a punks, trazer esse assunto e conversar com vocês de forma mais direta, né, só sobre esse tema. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Então, antes de mais nada, não sei como é que é aí para você, mas a gente busca muito uma alimentação saudável, comer comida boa. A gente tenta sempre plantar para ter certeza da origem, como é que foi cultivada essa planta, esse alimento e tudo mais. Mas de forma geral, até quem não pode plantar, quem não consegue plantar, quem não gosta de plantar, de alguma forma, né, acho que quem está aqui no canal principalmente, busca coisas mais saudáveis. De vez em quando, dá uma escorregada. Fazer o que, né? É da vida, é humano. Mas acho que vocês que estão aqui também buscam algo nesse sentido. Contem para mim aqui, estão nessa busca de uma alimentação mais saudável, de uma vida mais saudável? Escreve aqui para a gente saber e também seguir conversando. Falo isso por quê? Tá, de alguma forma estamos nesse movimento de uma busca por uma alimentação mais saudável. Mas o que a gente considera como alimento saudável? Essa é uma pergunta para mim muito fundamental para a gente começar a conversar sobre punks, sobre plantas alimentícias não convencionais, porque quando a gente pensa nesse saudável, a gente acaba indo muito pelo convencional, o que é óbvio, porque é o que a gente conhece. Como é que a gente vai valorizar e saber que tal coisa é muito importante, é super saudável, se eu nem conheço, se ela não faz parte do meu imaginário, do meu vocabulário, das minhas práticas? Não tem como. E aí a gente entra mesmo, né? Foi o primeiro conceito que levamos para esses professores é a questão do analfabetismo botânico. Já ouviu falar nesse termo? Achei muito interessante. E o Valdeli Knupp, que escreveu e tem um trabalho incrível com relação a punks, ele traz isso logo na introdução do seu livro de punks, que é analfabetismo botânico, que se relaciona com a nossa capacidade de ver e ler o ambiente, ler e ver o verde que está ao nosso redor. Qual é a nossa capacidade? Eu digo por mim, eu que ainda, né, cresci num espaço rural, num micro sítiozinho, mas assim, minha capacidade de ler o ambiente sempre foi muito pequena. Ainda é pequena, mas estou melhorando. Aí que vem essa ideia de analfabetismo botânico. E eu jogo essa questão para você. Como é que você se auto-intitula? Você se considera uma pessoa analfabeta, botanicamente falando?
Ou não, já sei alguma coisa, tarará. Vamos lá. Isso é muito importante porque nós, por exemplo, já recebemos muitas pessoas aqui no sítio. Pessoas, né, da cidade, do sítio, mas principalmente as da cidade, tem muita dificuldade em enxergar o verde. Enxergar o verde no sentido não da cor, mas da profundidade que existe, das várias camadas que existem. Tem árvore, tem arbusto, tem gramínea, tem isso, tem aquilo. E são várias camadas, né? Isso compõe esse grande bloco verde que a gente enxerga. Mas é muito profundo. E a gente percebe isso, né? Muitas pessoas da cidade não conseguem fazer essa leitura. Por quê? Obviamente, não tem isso no dia a dia, não conseguem vivenciar esse verde. A gente aprende a ler de que jeito? Na escola, ou que seja em casa. Como que a gente aprende a ler? Encostando nesse assunto, pegando revista, vendo as letras, juntando uma com a outra, escutando as pessoas falarem. Vamos construindo a capacidade de ler, da leitura. Ler verde é a mesma coisa, né? Mas como que a gente vai ganhar a capacidade, ou retomar, relembrar dessa capacidade de ler verde, se a gente não tem verde para ler? É a realidade hoje. Triste, precisamos percebê-la. Antes de mais nada, né? Sem perceber, a gente não consegue alterar nada. A gente precisa ter pelo menos no imaginário para saber que é possível alguma coisa e daí tentar melhorar, se organizar e mudar. Deixa eu ver se está gravando aí. E começar falando de analfabetismo botânico é fundamental para a gente olhar para dentro, né? Olhar para si e se perceber nesse mundo. Como que estamos? E além disso, tentar imaginar, ok, eu estou desse jeito em relação à botânica, a capacidade de enxergar verde ao meu redor. Eu estou assim. Ah, mas como é que os meus pais estavam? Ok, como é que os meus avós estavam? Meus bisavós estavam? Não sei como é que vai ser o caso de vocês, mas eu olhando para mim, para minha história, vai acontecendo um afunilamento, uma diminuição da capacidade de ver verde com as gerações que vão se passando. Olhou para trás, agora olha para frente. Como estão as novas gerações? Como que estão essas pessoas, essas crianças, esses jovens? Qual é a capacidade deles de enxergar verde? De enxergar a profundidade e de identificar tudo isso que a gente vê. Qual que é a nossa capacidade de leitura do ambiente? Na minha percepção, o funil vai ficando cada vez menor. E da mesma forma tem um movimento crescente acontecendo de pessoas buscando, né, quem pode, quem consegue, uma alimentação mais saudável, mas sem trabalhar nem perceber muitas vezes a necessidade, ou no caso a condição de um analfabeto botânico. Então quer comer melhor, mas não tem capacidade de leitura. Deixo a reflexão. E outra coisa que a gente discutiu lá nessa oficina e foi muito legal é a noção de que o analfabetismo botânico vai muito além simplesmente da dificuldade de ler o verde, que é o que eu estou falando. Para além disso, né, porque acho que tem uma relação muito grande, como por exemplo, então essa dificuldade de saber que aquele mato se come, que aquilo ali é medicinal, que aquilo ali pode servir de salada, a Europa Nobre serve bem para isso, para aquilo, o guaco, nossa, é muito bom para isso, a carqueja, parece que é isso, mas também tem uma questão muito mais aprofundada que a gente precisa olhar, e nós fizemos esse exercício lá na oficina e foi muito legal porque fizemos com professores de educação ambiental da rede pública, gente que está no chão da escola lidando com essas questões. Então foi muito rica essa oficina também por conta do público que estava ali com a gente. E daí discutimos sobre esse aprofundamento desse analfabetismo, que vai além dessa capacidade de leitura e hoje já infelizmente bate na incapacidade de muitas crianças, de muitas pessoas de saberem o convencional. O convencional já está virando punk em alguns casos, né? Tem um vídeo muito interessante na internet, eu vou deixar o link aqui, gostaria de exibir, mas eu acho que pode dar algum problema aqui de direitos autorais, mas se chama Para Além do Peso. Bem curtinho ali, 5 minutos, e mostra essa realidade. A pessoa ali apresenta para as crianças legumes, abobrinha, mamão, batata, e as crianças não sabem. Pega uma batata e acha que é uma cebola, e pega um mamão e nomeia
como um abacate, que é a primeira palavra que passa na cabeça. Então assim, é muito complicado. Porém, se nesse mesmo vídeo é apresentado a essas crianças, produtos processados, né? Produtos alimentícios ali. Salgadinho, bolacha recheada, e claramente elas sabiam muito bem o que era isso. E essa é uma crise que está acontecendo, está muito presente. Não sei como é que é aí para vocês, se vocês já percebem algo nesse sentido. Se sim, se não, comenta aqui embaixo, vamos conversando. Não sei se esse vento vai atrapalhar, hein? Vamos virar um pouquinho? O vento é bom, né? Mas eu digo atrapalhar no sentido de ruído. E é muito louco imaginar que essa ideia de punks, plantas alimentícias não convencionais, é um conhecimento que foi basicamente, de forma generalizada, obviamente, esquecido. Muito pouco está presente no nosso dia a dia. Hoje a gente precisa de livros para relembrar, de bíblias, livros enormes que é o que o Valdeli fez, ele e a equipe, né? Um livro incrível, vale muito a pena, maravilhoso, mas para além desse tem vários outros livros que estão tentando fazer esse resgate e nos trazer referência para a gente relembrar de tudo isso. E relembrar porque esse conhecimento de plantas alimentícias não convencionais, esse termo que a gente está trazendo hoje, que está muito mais comum de ser escutado por aí, não é um termo novo. A ideia dele, punk, é uma ideia nova, essa junção de palavras. Mas esse saber é muito antigo, é ancestral. Os nossos povos originários sempre foram referências nesse assunto, né? E imagina, né? Os povos indígenas sempre trabalharam muito com essa questão de observação, experimentação e aprendizado. É sobre estar na natureza, estar nesse verde, perceber como os animais, lobo, macaco, anta, interagem com essas plantas, e daí fazendo essa leitura, essa experimentação e vendo o que é que serve e o que é que não serve. Imagina construir esse conhecimento de prática ao longo, né, de tantos anos. É algo surreal e que pouco é valorizado e pouco está presente no nosso dia a dia. Por isso esse movimento, por isso esse vídeo, para a gente relembrar que punk é muito importante, mas também relembrar de onde grande parte desse conhecimento veio. E outra coisa que nós mostramos para os professores, e foi bem interessante, é a relação entre convencional e não convencional, com relação à alimentação, obviamente, né? Fizemos um exercício para o pessoal e faço aqui para você pensar no seu prato. Olha para o seu prato de comida, do almoço, da janta. Se você almojanta, que nem a gente também, pode olhar e veja quanta variedade tem ali. Quantas coisas: arroz, feijão, ovo, salada, legume, uma abobrinha. Faz essa conta para ter uma ideia. 5 variedades, 6 variedades de alimentos, 10, 15. Quantas? Pensa, perceba. E a ideia disso aqui é a gente notar que pode ser que estejamos aí trabalhando com uma pobreza alimentar. Claro que precisa reforçar, né? Muita gente tem acesso, a gente tem acesso a uma variedade imensa de comida. Muitas vezes o nosso almoço também é pobre, no sentido de variedade, mas tem uma possibilidade de ter mais se quiser. E quem não tem, né? Então precisamos fazer essa pontuação que infelizmente hoje no Brasil, num país desse, ainda tem gente passando fome. É uma vergonha, e não vergonha no sentido literal da palavra, mas é uma tristeza na realidade. E saber que é assim, é para ser assim, tem coisa no mercado que estraga e gente na rua passando fome. Contradições desse nosso sistema. E importante pontuar. Então você contou aí no seu prato 5 coisas diferentes, 10, 15, se tiver 15, olha, parabéns, é bastante coisa. Se você tiver 15, comenta aqui, ó, o meu deu 15, deu mais de 15. Você merece ganhar um prêmio. Mas não é o normal conseguir ter tanta variedade assim no prato, até por falta de costume mesmo, até de imaginário, né? Nossa, mas variedade é importante. Variedade de alimentos e de cores, consequentemente, para a gente conseguir uma gama maior de possibilidades de nutrientes e tá tendo uma vida muito melhor, né? Mais saudável. Mais um dado que eu achei chocante quando eu descobri no livro do Valdeli Knupp, que é o seguinte: no mundo existem pelo menos 30 mil espécies de plantas comestíveis. 30 mil!
No Brasil, sabe quantas? 3.000 variedades de plantas comestíveis. 3.000 é muita coisa. Quanto que teve no seu prato aí? Pois é. E lembrando que o Brasil é o país que reserva a maior biodiversidade do mundo. De 15% a 20% da biodiversidade global está aqui. Riqueza pura, riqueza pura. Mais de 3.000 plantas comestíveis só aqui. Pelo menos 3.000. E quanto que está no nosso prato? Se viajar do Iapoque ao Chuí nesse Brasil, de forma geral, o PF vai ser o mesmo, assim, muito parecido, com algumas raras mudanças e exceções. Como que essa normalização acontece, sendo que temos tantas regionalidades, tantas diferenças e variedades? Precisamos pensar. Mas, de forma geral, o resultado dessa análise, dessa nossa conversa é que estamos vivendo uma grande monotonia e pobreza alimentar. Na minha opinião, não é nada por acaso, não é por acaso que todo mundo come arroz, feijão e salsicha, né? Todo mundo, entre aspas, mas uma grande parte da sociedade. Gente, parte introdutória é essa, né? Para a gente pensar punk para muito além de ir no mato e falar, ah, Europa Nobis, olha que coisa bonita, tarará. Isso é importante, identificação, saber quem é a cara dela, para que serve o cheiro, a textura, maravilhoso. Mas para mim, para nós aqui, como diz o João Roquette do Instituto Rama, um texto sem contexto é um mero pretexto. Eu não acho que funcione apenas vir aqui mostrar uma mesa cheia de punk e sair conversando sobre elas. Isso é importante, também tem que acontecer, mas para nós esse contexto é interessante. A gente fazer esse exercício de olhar para si, olhar para os nossos padrões, o que é que estamos fazendo, pensando coletivamente, também individualmente, fazer essa autoanálise é necessária para dar sentido também à punk, para entender ela como uma ferramenta mesmo de emancipação, uma ferramenta de autonomia. A gente aqui está com problema com horta, está difícil de cultivar esse ano e não é só a gente não, vários produtores aqui do oeste do Paraná estão com dificuldade. Mas que horta que está sendo plantada? O que está sendo plantado na horta? Alface, couve, cebolinha, cebola, rúcula. Tá difícil. Mas e as punk? As punk estão brotando loucamente, loucamente. Na nossa comunidade Roda da Roça, que é um espaço muito lindo, muito bonito, que a gente adora, uma comunidade virtual. Vou deixar o link aqui embaixo se alguém quiser conhecer. Mas lá, uma amiga, a Isabel, comentou justamente o seguinte. Ela está em Santa Catarina e disse que chuvarada. Mas deu uma estiagenzinha. Estiagem não, né? Mas abriu um sol. Um dia, um sol ali. E, claro, a horta dela já era, né? Diz que até parte da horta desbarrancou de tanta chuva. Mas o que já estava brotando sozinho? Punks, plantas alimentícias não convencionais. É um conhecimento libertador que a gente precisa fortalecer e resgatar. Mas não vamos ficar só no blá 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 não, vamos dar uma voltinha aqui no sítio rápida para olhar algumas punks, o que é que nós temos por aqui, comentar, falar sobre até como usar, o que é que fazer, como comer, mas punk fácil, punk que está no nosso dia a dia, porque também não, eu acho que para começar não tem que começar devagarinho mesmo, começar com o que já está fácil, com o que já está no nosso imaginário, para não exigir tanto do nosso cérebro preguiçoso. E um adendo aqui, né? Queria, antes de sair aqui da volta no sítio, agradecer mesmo a todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Essa galera é fundamental no nosso trabalho aqui. Eu sei que a gente repete em todo vídeo, vocês já estão careca de saber, mas nos colocamos numa condição de precisar agradecer, porque vocês fazem, dão sentido, fazem com que os vídeos possam continuar por aqui. A monetização do YouTube é de dar risada, assim. Pelo menos atualmente está triste. Mas essa galera está lá fortalecendo e faz a gente conseguir se manter. Se você quiser conhecer o financiamento coletivo, o link está aqui na descrição, tá, gente? Dá para contribuir já com R$5. Parece tão pouco, um cafezinho aí. Não paga nem a coxinha. Mas já fortalece, que com um pouquinho de cada um a gente vai seguindo nesse processo. E também graças aos apoiadores e apoiadoras que a gente consegue estudar, testar, experimentar, divulgar para vocês, mas também fazer oficina, ir lá conversar com o povo e criar também toda essa bagagem que a gente tem para justificar, né, e conseguir fazer um trabalho legal com a comunidade. É isso, gente, bora! Já é um outro dia e agora eu vou passar pro Nene para ele fazer toda essa
amostragem sobre as punks com você. Vamos lá dar uma voltinha, que eu tô de bota, choveu, virou o clima aqui totalmente. Nossa, lameira. Vou com o livro do seu Valdeli debaixo do braço. E a primeira das punks que eu acho legal mostrar pra vocês é a Ora Pronobis. Ela, eu acho que foi a punk mais fácil da gente aderir, porque é uma planta facílima de cultivar. Se eu largar isso aqui, ó, aqui é capaz que ela pega, viu, gente? É muito fácil. E ainda assim ela tem um hábito de crescimento meio trepador. Se a gente largar, ela vai meio que se apoiando aqui nas outras árvores, na pitanga, e vai tomando conta. Ela tá nesse tamanho aqui porque a gente poda constantemente, rebrota. E além de cultivar, o que facilitou a gente aderir fácil ela, porque ela é bem saborosinha, viu? Assim, um gosto que às vezes até me lembra o alface. Muito bom. Passo aqui de manhã, às vezes como já umas 3 folhinhas. Nutricionalmente falando, é uma planta ótima. Inclusive no livro do Valdeli que o Gu estava mostrando, ela tem recomendação para casos de desnutrição. Então, é uma planta muito legal de ter em casa, facílima de cultivar. E a gente come essa planta crua, a gente já fez escondidinho de Ora Pronobis com mandioca, coisa que ficou chique, viu? Desidratar a folha, faz uma farinha. Outra planta interessante e que acaba sendo, de certa forma, convencional, mas a forma de comer que não é convencional é o mamão. E bem interessante que quando, por exemplo, a gente não tem uma abobrinha italiana, que a gente costuma fazer refogadinho em cubinhos, ou chuchu, né? A gente acaba usando o mamão porque é bem legal, acaba ficando vamos dizer, um material neutro, né? Que a gente tempera, pega bastante o tempero e fica bem saboroso. E tem, claro, todas as propriedades aí que o mamão tem, né? Olha, descascar uma mãozinha aí só pra ter um pouquinho de prática com vocês, né? Só pra mostrar mesmo. Mas ó, descasca. E aí descascadinho, né? Esse miolo branco aqui, né? Cortado em cubinhos. É o que a gente utiliza para estar refogando e fica bem gostoso, gente. Vocês vão se surpreender, a gente se surpreendeu, porque não diz que o mamão, que tem esse leite, né? Parece essa coisa... Fala, será que vai ficar um gosto bom e tal? Não, fica maravilhoso. A gente adora demais. Gente do céu, achei que ia ter uns coração baixinho aqui pra mim tirar. Nossa senhora, não tá dando pra tirar não, viu? Judiei do pé de banana e o bendito não caiu. Então, apresentando pra vocês, pé de bananeira, que todo mundo conhece. Não é nada punk comer banana, né? Mas a banana verde, que é a banana... Ela vai estar um estágio mais avançado que esse. Normalmente quando a gente usa a banana verde é mais gordinha. E o mangará que está aqui. Banana verde eu vou mostrar para vocês lá em cima, que já tem colhido uma boa. Depois da Ora Pronobis, eu acho que esta foi a segunda mais fácil que aderimos em mudar a alimentação, inserir punk no nosso cardápio. E ó, geralmente pego aqui mais ou menos pela metade dele. Fazer um corte, porque essa parte mais de essas camadas mais externas, né, que o mangará ele é todo em camadas, a gente pode ver aqui,
Essa parte aqui, ela já está mais fibrosa e às vezes até um pouco mais amarga do que o miolinho que a gente vai estar usando aqui. Eu acho que eu poderia ter cortado um pouco menos da metade, viu? Porque eu cortei a parte que a gente aproveita no meio. Depende, algumas dá bem no meio, depende do tamanho, pode ser um pouquinho para cima. Mas a gente vai tirando essas camadas até que reste quase todo ele branquinho. Olha só, isso aqui dava para usar. Então, aqui ficou ainda uma parte do mangará que era aproveitável. A gente tira basicamente a parte roxa. Essa parte aqui mais branca, toda ela dava para aproveitar. Essa mais marronzinho aqui são as flores que a gente acaba consumindo também junto aqui no mangará. Ó, eu vou tirar uma camada aqui. Ó, as florzinhas ali caindo, né? E aí pica isso aqui fininho. Pode ser mais fino, né? Nessa espessura aqui tá legal, pica ele todo nessa espessura, cozinha por bastante tempo ou faz várias escaldas nele, nesse material picado do mangará com vinagre para ele não oxidar, manter ele sempre dentro da água do cozimento, porque se ele fica em contato com ar ele oxida também, ele fica escuro. Mantendo no vinagre ou no limão, um pouquinho de limão na água também tem o mesmo efeito. E submerso na água ele vai ficar branquinho e aí dá para usar refogado, dá para fazer a caponata, que é o jeito que a gente mais estava consumindo, que joga um alho junto, tempero de alecrim, sal, um pouquinho de óleo, azeite e fica bem gostoso de comer, né, essa conserva gelada junto com um ovo frito, uma mandioquinha frita, enfim. Vocês conhecem essa daqui? Acho que muita gente vai conhecer, né? Uma planta muito popular. Tem por todo lado, planta nativa, né? A pitanga. E ela também pode ser adicionada, ó, essas folhinhas da ponteira. Incrementar as saladas que a gente for fazer, ela tem um saborzinho característico, né? Dá um frescor na salada. As ponteiras, elas, pelo que eu entendi, elas são mais avermelhadas porque é indicação do ferro. Não quer focar. Mas a presença de ferro nessas folhas. E qual que é o gostinho? Comer somente ela é forte. Ela tem um gosto bem característico, né? Mas picar as folhas e colocar junto na salada, misturado com outras plantas que não são tão marcantes o sabor, eu acho que vai ficar incrível. Essa aqui a gente ainda tem que experimentar. A gente descobriu esses dias sobre o uso dela. Olha só uma punk aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Esta aqui, minha gente, a tansagem. É também uma planta que a gente pode usar muito bem as folhas. Tem inclusive grandes propriedades medicinais. Nessa questão de medicinais, ela também é uma planta bem importante. E dá para fazer refogado, vários pratos. Está incluído ali no livro do Valdelic Knupp. Mostra isso de uma maneira bem legal. E do que a gente consumiu, ela até agora sempre foi desse jeito assim, fresca. Eu até gosto de, quando está no campo, passando em algum lugar, quando está andando na roça, eu acho um lugar que tem a tansagem, eu acabo comendo. Eu não vou comer essa folha aqui porque ela está bem no caminho onde a gente passa e é uma folha que pode estar mais suja, né? Mas tem um lugarzinho aqui, ó. Aqui tem uma. Aqui uma. E eu como porque é uma forma de estar ingerindo mais nutrientes, né? É uma planta que tem várias propriedades boas para nossa saúde. Banana verde que eu tava falando para vocês. Gente, é muito fácil usar.
No caso, qual que é o ponto que nós normalmente aproveitamos? Quando o cacho começa a sinalizar uma banana madurando, né, e o restante está verde, a gente já aproveita para comer ela assada. Descasca a banana. A gente tem descascado, mas é possível fazer também pratos com ela com casca. Inclusive a casca pode ser muito bem aproveitada para outros pratos, outras receitas. Mas o que normalmente a gente tem feito é tira a casca dela com a faca e depois pica em rodelinhas. Estava fora de foco para mostrar para vocês, né? Ou então de comprido. Nesse formato aqui, joga um pouquinho de gordura na forma, joga em cima a banana, mistura o tempero, dá para misturar na forma com o tempero para ela envolver bem, dá bastante sabor, salzinho. E gente, assado fica muito legal e a gente nem disse que é banana, viu? Para mim lembra muito alguma batata, assim. Se eu fosse experimentar sem ter feito, eu diria que era batata, não banana. Outra plantinha para se comer, preferencialmente refogada aqui, o Major Gomes, ou beldroegão. Tem aqui do lado, ó, uma planta que está bem na época dela, tem alguns lugares que está tomando conta. A galera facilmente vai chamar isso aqui de inso, mas é o... Como é que fala? Do Popeye, agora esqueci o primeiro nome. Espinafre do mato. Também indicado bastante para fazer refogado, fazer bolinho, fazer molho. Ele é bem característico por conta dessa florzinha aqui, ó. Dá uma florzinha aqui no caule. Tem gente que arrepia, porque já imagina que é mato, que é isso. E tem serralha, tem caruru, tem dente de leão, tem também a trapoeraba. Trapoeraba a gente fala bastante dela, que na agrofloresta sempre estamos lidando com essa planta. Ela cresce muito fácil, é uma planta indicadora de solo fértil, né? Só que se arranca, ela pega muito fácil. Jogou ela para um lado, ela enraiza de novo e é difícil de controlar. Mas também é uma planta que a gente pode estar se alimentando. Por não estar inserido na nossa cultura, né? É difícil estar aderindo. A gente tem que estar se esforçando para colocá-las nas nossas receitas, no nosso dia a dia. Mas é uma coisa incrível para criar essa diversidade, que eu vejo a mesma coisa no sentido da agrofloresta, né? Pensar em solo vivo é pensar num solo com muitos seres interagindo, inclusive não só de insetos, micro-organismos, mas várias plantas diferentes, cada uma fazendo uma ciclagem diferente de nutrientes, uma resposta diferente no ecossistema. E na nossa alimentação da mesma forma, né? Ter uma dieta variada é muito bom. E acho que essa é a melhor forma de estar inserindo as punks. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Aproveitar ela como temperos, desidratados. E colocando um pouquinho em cada cantinho das nossas receitas é uma forma de estar incluindo esse hábito de inserir as punks e incrementar, tornar melhor nutricionalmente as nossas alimentações. E uma coisa que é muito boa, que não precisa cultivar igual a gente fica cultivando plantas de outro continente, que às vezes são difíceis de crescerem aqui, precisam de uma adubação específica, precisam um cuidado de rega constante e tudo mais. As punks às vezes estão aqui facilmente, bonitas, vigorosas, crescendo na nossa cara, e a gente está arrancando e jogando fora por falta de conhecimento ou por a cultura, né? Às vezes nos ensinou a enxergar como se fosse no cavalo, né? Tem aquelas coisas aqui e não permite a gente explorar mais as plantas nativas que estão ao nosso dispor. Gente, olha que lindo o contraste de cor que deu nesse momento. Um clima nubladão e do nada apareceu uma faixa de sol
extremamente amarelo, coisa mais linda. Que isso! Que cor maravilhosa! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo bem amplo, né? A gente falou de várias plantas, quem sabe a gente pode estar fazendo coisas mais específicas, mostrando receitas de forma mais detalhada. Deixa um gostei, um comentário do que você achou, se você já consome punk, compartilha para alguém que possa se interessar. Todas essas interações também fortalecem o nosso trabalho aqui no YouTube. E valeu, gente! Sempre avante, expandindo mundos!